Olá, meus queridos, sejam bem-vindos à nossa reflexão de hoje. Se você está acompanhando os vídeos das 11, eu estou agora com o cabelo arrepiado desta forma e desta maneira, porque eu interrompi as gravações que eu comecei de manhã, depois fui para a rádio, depois da rádio fui cortar o cabelo, e agora já são 10 horas da noite. A hora que eu retomei as gravações. Então, né? Nem tomei banho ainda. Enfim, amanhã eu tenho aula cedinho. Vambora. Vambora. Vamos lá. Vamos lá, mano. A reflexão de hoje... Gostou? Ó, a pose, hein? A reflexão de hoje é em cima de uma frase que eu vi na internet. Tinha o Snoopy deitado em cima da casinha. E aí era como se fosse o pensamento dele, como se o Snoopy estivesse fazendo a reflexão. E ele disse assim: pessoas vêm e vão, você fica, trate-se bem. Cara, eu achei bárbaro esse pensamento snoopiano, como se o Snoopy tivesse feito, né? Por quê? Olha, vamos de novo? Pessoas vêm e vão. Então, pessoas vão entrar na nossa vida, vão sair da nossa vida. Você fica. Trate-se bem. Você já notou que nós temos uma tendência natural de querer agradar aos outros? Né? É algo nosso isso. Isso é bom. Significa que nós temos empatia. Empatia é eu me colocar no lugar do outro. E quando eu me coloco no lugar do outro, eu sinto, muitas vezes, né, a dor do outro. Então, eu quero agradá-lo porque é como se eu soubesse o que é estar naquela situação. É empatia. É legal isso. É bacana. Aliás, é muito bacana. Não é que é só bacana. É muito bacana. O grande problema, porém, é quando a gente desenvolve essa empatia em relação aos outros e, de maneira bem sorrateira, entendeu? Vai acontecendo bem devagarzinho, meio que na surdina, a gente vai desenvolvendo uma antipatia em relação a nós mesmos. E eu digo que é de maneira bem sorrateira, por quê? Porque muitas vezes são acontecimentos, atitudes que a gente vai tendo assim, de maneira, sabe, bem velada. São atitudes que vão acontecendo e a gente não tem a percepção da real gravidade daquilo. Então, quer dizer, apesar e isso que eu acho que é perigoso. São atitudes pequenas. São atitudes pequenas. Então, nós não tendemos, né, a prestar atenção nas atitudes pequenas. Então, por exemplo, sei lá, você não tende a prestar atenção no pássaro cantando na sua janela. Mas se tiver o helicóptero águia da polícia sobrevoando, a não ser que isso seja muito comum na sua região. Por exemplo, aqui em Dois Córregos, não. Certo? Aqui em Dois Córregos, mal temos viaturas da polícia, quanto mais o helicóptero águia. Então, quando acontece de você ver o helicóptero águia da polícia, né, sobrevoando Dois Córregos, é natural que aquilo te chame a atenção. Então, você está vendo? Agora, o pássaro cantando no meu jardim, isso não me chama a atenção. Então, o que eu quero dizer é que essas atitudes são pequenas e elas vão acontecendo de maneira sorrateira. E aí a gente vai produzindo essa coisa, essa antipatia, justamente sem ter a percepção. O pássaro todo dia canta aqui no meu jardim. Só que talvez eu não tenha prestado atenção. Então, talvez eu não esteja prestando atenção em determinadas atitudes que eu tenho contra mim mesmo. Eu vou me colocando em descrédito. Eu sempre estou duvidando de mim. E eu acredito que isso é normal. Eu acredito que é assim mesmo.
eu me coloco sempre para baixo, eu me coloco sempre numa posição de inferioridade em qualquer coisa. São aqueles momentos em que você parece que tem raiva de você. Você sente orgulho das atitudes dos outros, mas você tem raiva de você. Olha que coisa, gente. Então, quer dizer, eu até me orgulho das atitudes dos outros. De mim parece que eu sou sempre raivoso em relação a mim. Né? Cara, é como se eu tivesse um ranço de mim. Eu não tenho ranço dos outros. Eu sou uma pessoa bacana para os outros. Olha lá, eu tenho empatia, mas eu tenho antipatia em relação a mim. É aquele momento em que você festeja as conquistas alheias. Então, você consegue festejar as conquistas dos outros, mas você se cobre de lamúrias quando o assunto é sobre aquilo que você conquistou. Então, você está vendo? Você consegue festejar a conquista dos outros, mas se cobre de lamúrias, de lamentações, quando diz respeito ao que você conseguiu. Como se você quisesse, na verdade, dizer que você deveria ter conseguido mais. Então você não consegue celebrar aquilo que você conseguiu. Você acredita que você poderia ter feito melhor. Cara, em momento nenhum você celebra você. Você já notou isso? Meus amores, não façamos isso. Saibamos nos abraçar. Então, é muito bom eu abraçar o outro, eu ir ao encontro do outro, mas é muito bom quando eu me abraço, quando eu aprendo a ir ao meu encontro. Saibamos, portanto, nos celebrar. Saibamos, portanto, desenvolver a empatia por nós mesmos. Então, eu me coloco no meu devido lugar. Eu tenho empatia em relação aos outros, mas eu tenho também em relação a mim. Isso é muito bacana. É a hora que a gente entra num equilíbrio perfeito. Não é? Eu tenho um equilíbrio e um bem-estar comigo e eu também tenho em relação aos outros. Porque você pode ver que essa relação muitas vezes é desigual. Tem gente que ela não tem empatia com ela mesma, né? Ela tem egoísmo, ela é egocêntrica, ela quer que o mundo gire ao redor dela. Então, quer dizer, ela não tem empatia em relação aos outros e ela é egoísta. Então, dane-se os outros, o que importa é o que eu quero e que as minhas vontades sejam feitas. E essa pessoa que eu estava falando aqui é aquela que ela se importa com o outro, mas não se importa consigo mesmo. Então, você está vendo? Um é o inverso do outro. O egoísta é o inverso desse, que na verdade não desenvolveu o amor próprio. Né? Ele desenvolve o amor para os outros, ele é uma excelente pessoa para os outros, mas não é bom para si mesmo. Então, a gente precisa encontrar esse equilíbrio. Eu devo ser bom comigo mesmo, mas não ao extremo de eu ser uma pessoa egoísta. Devo ser bom aos outros, mas também devo ser bom, né, a mim mesmo. É aí que a gente então encontra esse verdadeiro ponto de equilíbrio que vai nos fazer muito bem, você pode ter certeza disso. Você aprende a celebrar as pequenas coisas no seu dia a dia. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição, me acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook, coloco tanta coisa lá no Instagram, me acompanhe lá. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.